Eleições 2024. Gerais FM. O nosso primeiro entrevistado é o pastor Jonas, candidato a prefeito de Abadia dos Dourados pelo partido Podemos. Ele é formado em Direito pela Unifocamp, participa do projeto Coração do Cerrado, que discute o desenvolvimento regional, e já foi vereador por 2 vezes. Agora, ele quer ser prefeito de Abadia dos Dourados. Candidato, por que o senhor é candidato agora a prefeito? Olha, Álvaro, primeiro eu quero agradecer, por estar aqui, a Gerais FM, e ter essa oportunidade de estar falando abertamente ao nosso povo abadiense, conhecendo as necessidades do nosso município, por ter raízes, ser nascido e criado em Abadia dos Dourados. A gente sabe a importância hoje do nosso desenvolvimento. E como vereador, adquiri experiências, estudando aí junto ao Sebrae, fazendo parte do Coração do Cerrado, a gente tem hoje um diagnóstico das necessidades, dos problemas do nosso município. E nós precisamos avançar. Então hoje esse amor, essa paixão para ser o prefeito de Abadia dos Dourados não é por vaidade, nem status, nem poder, mas por conhecer esses anseios. Por isso a minha candidatura parte por amor ao nosso povo, ao município. Muito bem, o senhor se apresenta aí com o seu programa de governo como um candidato com experiência política, e uma visão estratégica para o futuro da cidade. O que seria essa visão política estratégica? O nosso município hoje, ele vem de um sistema arcaico ao longo dos anos e a gente sabe que é necessário uma gestão mais agressiva no início, para que a gente possa olhar no sistema tecnológico, avançar desenvolvimento econômico hoje, no mundo globalizado, e o município jamais vai avançar se a gente não pensar ele futuramente. Então, a estratégia é a gente começar a plantar como uma semente projetos, como eu coloquei aqui no plano de governo, que vai desenvolver tanto a criança, quanto o jovem, quanto também os adultos, idosos, em políticas voltadas para desenvolvimento econômico, investindo no esporte do nosso município, para que os nossos jovens tenham um futuro junto ao esporte, também o desenvolvimento econômico de empreendimento através de incubadoras, startups, jovens que possam desenvolver projetos e eles ser transformados em empreendimentos. Ou seja, vamos usar o exemplo da prefeitura, os problemas podem ser solucionados e ser transformados, nessas soluções em projetos para o nosso município. Então não dá para pensar o desenvolvimento econômico apenas com o que nós já temos. Nós temos hoje tanto o sistema da agricultura familiar, nós temos o agronegócio que tem expandido, hoje são 15 mil hectares, nós temos o queijo, são 2.300 quilos de queijo dia. Então nós precisamos pensar em todas as áreas, tanto envolvendo educação, esporte, lazer, para que nós avançamos no nosso município. Então hoje não dá para pensar a Abadia dos Dourados como está hoje, sem olhar para o futuro. Muito bem, o senhor fala também em inovar com fé e esperança. Entra aí também um pouco da religiosidade do pastor evangélico, e eu lhe pergunto também como compatibilizar a religião e a política. Olha, esse é um fator importante, porque o preâmbulo da nossa Constituição, ele diz que o Estado pode evocar a Deus. Porém, o Estado não deve instituir uma religião. Então, seja o prefeito, o governo ou o presidente, que no caso a gente está falando de prefeito, ele é prefeito do povo e não da religião. Por isso, de acordo com o que nós temos na Constituição brasileira, a liberdade de crença, a liberdade religiosa de cada ser que está dentro de si, ele carrega para onde ele for. Porém, como representante, o prefeito é o prefeito do católico, do evangélico, do espírita, ou até mesmo daquele que não expressa nenhum outro tipo de crença, entre outras. Por isso, uma gestão pública ela deve ser voltada para o bem das pessoas, respeitando as culturas, respeitando as festividades, todas as ações do nosso povo abadiense, e a gente está ali para trabalhar para o bem de todos. Por isso, eu carrego comigo, a religião ela pode trazer princípios importantes e valores que vai agregar a gestão pública, como ética, respeito, valorizando o nosso povo com amor, e a gente jamais teria uma outra oportunidade de expressar isso aqui
dizendo que a religião seria um fator prejudicial às pessoas na gestão pública. Pelo contrário, ela faz bem para todos. E jamais, repetindo, jamais usaria isso como meio para transformar o nosso município em um lugar cético, mas de um povo inteligente, culto, é isso que nós carregamos. E a Abadia dos Dourados tem uma festa religiosa importante, uma festa católica, né, que é a festa de Nossa Senhora de Abadia. Certo. Mas não há qualquer incompatibilidade entre a gestão pública, né, qualquer que seja ela, e essa festa que mobiliza toda a população de Abadia dos Dourados e da região. É muito bem lembrado, Álvaro. Inclusive, eu tenho familiares, né, que também são católicos, né, tem familiares evangélicos que expressam a sua fé, e essa tradição religiosa, ela faz parte da cultura do nosso município, né, e não interfere em nenhuma questão da administração pública, como eu já bem disse, né, a gestão pública, ela é uma gestão voltada para o município, né, então não há nenhuma interferência, e a gente tem hoje uma ligação muito boa, tanto com o sacerdócio, né, que são os padres na cidade, né, inclusive a gente já fez até trabalho conjunto aí, né, em prol da área de educação, desenvolvimento religioso, né, então não tem nenhuma interferência, sempre tive boa ligação com líderes religiosos e não vejo nenhum fator, né, que poderia causar qualquer constrangimento quanto a isso. Pelo contrário, seria uma gestão participativa. Bem, o senhor fala também no seu plano de governo do seu compromisso com os valores éticos e morais. E fala também em reescrever a história de Abadia dos Dourados. O senhor podia explicar melhor essa frase? Na verdade, Álvaro, o nosso município ele tem um segmento de longos anos, né? Reescrever a história, a gente tem aí a contribuição das lideranças das gestões anteriores, mas nós precisamos avançar em um sentido que o olhar hoje para o nosso município, ele não pode ser mais apenas uma história, né, que a gente carrega, mas a gente olhar o passado como algo de raízes, né, como a minha tradição, por exemplo, né, que minha mãe lavava roupa no Rio Dourados, né, que a gente comia peixe dali, então assim, o lugar onde eu cresci como menino, correndo nas ruas da cidade, então a gente traz esse resgate de uma história do nosso município, mas nós precisamos pensar o nosso município grande, nós precisamos olhar para uma Abadia dos Dourados hoje, que avança, que ela gera empregos e renda, que possa ter o povo mais valorizado, as pessoas do município em todas as áreas, no sentido amplo, saúde também, né, são um fator importante, a gente vai falar disso depois, mas eu vejo a Abadia dos Dourados hoje com um olhar de um grande município, não mais com uma cidadezinha pequena. E, de fato, a Abadia dos Dourados tem crescido muito. A gente que foi lá recentemente e não conhecia a Abadia de muitos anos, sem passar por lá, eu fiquei impressionado como a cidade cresceu por um outro lado, né, que não é aquele que a gente costuma frequentar, que é apenas a praça em torno da igreja. Existe uma outra Abadia dos Dourados. Isso é verdade. Esse desenvolvimento, a gente tem ele em termos de construções, mas a gente também tem o censo do IBGE, que muitos jovens saíram do nosso município, por falta de investimentos no nosso município de Abadia dos Dourados, né? Então, ele cresceu em número de casas, mas hoje nós temos uma população menor, que aponta o censo do IBGE 2022, que apontou 6.280 pessoas, né? Então, a gente precisa hoje pensar não apenas num crescimento de bairros, mas a gente precisa pensar também nesse crescimento, mas no crescimento que expande a qualidade de vida das pessoas, né, em relação ao desenvolvimento urbano e rural. A gente vai estar falando disso, então eu quero pensar a Abadia hoje com um processo em que ela alcance os objetivos junto ao nosso povo de crescimento, desenvolvimento, inovação, transformação intelectual e investimento em todas as áreas do município. O seu plano de governo dá muita ênfase também à saúde pública, né? O senhor fala em construir a clínica do povo, também modernizar todas as unidades básicas de saúde, que são as UPSs, né? E o senhor fala ainda em se revitalizar o centro cirúrgico. São obras que demandam muitos recursos e a gente sabe que as prefeituras vivem aí um momento de grande dificuldade financeira, né, com dificuldade, às vezes, até para pagar a folha de pagamento e também investir em infraestrutura. Da onde o senhor pensa obter todos esses recursos para a área de saúde?
Olha, Álvaro, a gente tem hoje uma renda per capita do nosso município 7,8. Isso equivale a 300 e poucos mil, né, no nosso município. Nós vamos votar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, uma projeção de receita de 57 milhões para o ano 2025. Então, se a gente extrair dessa receita, nós vamos ter aí próximo de 4 milhões de PIB interno. E para a gente fazer esses investimentos, eu sei que precisa investir, como eu falei aqui na questão do esporte, precisa investir também na agricultura familiar, a gente precisa investir questão do queijo, regulamentação junto ao Coração do Cerrado, né, pelo SIM, e investindo também na regulamentação da questão do próprio agro, né, para que a gente gere mais impostos, mais recursos. Mais receitas. Mais receitas, dando condições, né, a essas pessoas numa parceria público-privada, também políticas de fomentos, né, para que você dê condições de legalidade àqueles que trabalham para eles gerar mais receita. Então, assim, hoje eu trago aqui que dentro dos 2 primeiros anos de governo, elevar o nosso PIB interno para R$1 milhão mês, que favorecia totalmente o nosso município para investir, canalizar esses recursos, né, para a saúde, né, tanto nessa questão da construção da clínica do povo, também equipamentos, né, questão do centro cirúrgico, e também especialistas, que hoje nós carecemos ali de vários especialistas, como um cardiologista, um neurologista, né, um geriatra, né, nós precisamos de médicos, entre outros, né, que o nosso município, se além disso que eu estou falando aqui, nós podemos olhar também para onde está sendo gasto o dinheiro público, que a gente sabe que às vezes acontece muito a questão particular, né, individual, mas as políticas públicas elas têm que ser voltadas para o coletivo, porque senão uns são beneficiados e outros acabam deixando a desejar. Então, o nosso projeto é exatamente isso. Além de fazer essa economia, a gente criar essas políticas de fomento para gerar mais, angariar mais receita, mais recursos para a gente investir. Porque se a gente tem hoje, né, são receitas externas de emenda parlamentar e convênios. A gente vai continuar buscando isso junto ao Estado e à União, mas nós precisamos fortalecer o nosso PIB interno. Gerais FM, na cobertura das eleições municipais, nós estamos entrevistando hoje o pastor Jonas, candidato a prefeito de Abadia dos Dourados pelo partido Podemos. E nós estamos falando de investimentos em Abadia dos Dourados. No plano de governo, o pastor Jonas promete também muitas obras, muitas realizações na área de educação. E eu vou citar aqui, por exemplo, ele promete ampliar e reformar escolas e creches, ele promete climatizar as salas de aula, promete reduzir o número de alunos por turmas para garantir um melhor aproveitamento no ensino do município. E eu pergunto ao pastor, de onde tirar tantos recursos, pastor? Eu vi aqui que existe uma projeção da Câmara de Vereadores de Abadias, né, de um orçamento em torno de 57 milhões para Abadia dos Dourados no ano de 2025, que seria o primeiro ano de gestão do novo prefeito. Com 57 milhões, dá para fazer tudo isso? Olha, Álvaro, a gente sabe que os convênios, né, a gente tem as despesas fixas, né, do município, e essas despesas, logicamente, com esse recurso, a gente sabe que não dá para fazer os investimentos que a gente tem projetado. Mas como resolver essa situação? Através do Estado e da União, nós vamos angariar recursos, né, que hoje é necessário para o nosso município, que a gente vive apenas com uma pequena fatia, mas como eu já disse, eu volto a repetir, não só buscando recursos do Estado e da União, mas também investindo de políticas de fomento, ou seja, uma gestão onde tem as políticas de fomento. Quero aqui citar teu exemplo de um projeto Educação e Esporte. Se houver um repasse hoje de apenas R$25 mil mês para a associação esportiva, para a gente desenvolver os projetos esportivos, os campeonatos locais, investimentos, isso vai trazer recursos, retorno para o nosso município, porque virão pessoas que gastarão no nosso município, gerar também através das pessoas do próprio lugar. Então, nós teremos receitas nesse sentido e teremos também o desenvolvimento da área
do turismo, com os campeonatos de motocross, né, entre outros, ciclismo, atletismo, né? Então, tudo isso são formas de trazer recursos para o nosso município. Não existe nenhum município que queira arrecadar dinheiro se ele não investir nele mesmo, né? Então, a gente precisa saber que para colher, precisa plantar. Então, a gente tem hoje a ciência de que, além do Estado da União, nós temos condições de angariar esses recursos dentro do próprio município, né? Regulamentando também aonde que os recursos estão deixando de arrecadar e também evitando os desperdícios, né? E locais onde a gente sabe que precisa fazer hoje, desenvolver o nosso município, nós vamos voltar a atenção exatamente para aquilo que nós colocamos aí. Saúde, educação e esporte, para que o nosso povo, num conjunto que nós somamos, esporte, saúde e educação, nós vamos alavancar o nosso município. E também da infraestrutura rural, que nós vamos falar posteriormente. Mas então não seria apenas aumentar a receita, embora esse seja também um dos seus objetivos, mas também reduzir as despesas, né? Reduzir os desperdícios, se é que existem esses desperdícios. Exatamente. Quando eu falo de desperdícios, são exatamente uma questão de logística. Por exemplo, nós temos hoje a infraestrutura rural de um sistema que tem uma demanda, né, dos produtores rurais, tanto escoamento dos grãos, né, do leite, né, dos derivados do leite, e também o transporte escolar. Hoje o maquinário ele precisa ser mais localizado, tratar de um problema estrutural de uma região para depois ir para outra. Então hoje a gente não tem um planejamento, então nós vamos trabalhar com planejamento de redução de despesas, né? Porque uma máquina indo de um lugar para outro sem atender toda aquela região é um desperdício de dinheiro, perde tempo, né? Perde recurso. Então nós vamos trabalhar com logística, né? Então por isso que eu falo do desperdício nesse sentido. Então a gente vai estar organizando tanto o setor rural quanto urbano para a gente evitar esses desperdícios, né? E também quanto o que eu disse, nós vamos conseguir angariar esses recursos investindo no município através das políticas de fomentos e buscando junto ao Estado e à União para que nós possamos executar esses projetos. Bem, desenvolvimento de parques industriais. E o senhor fala também de incentivar a instalação de novas empresas, novas indústrias em Abadia dos Dourados. Como é que o senhor pretende conseguir isso? Hoje é possível, Álvaro, primeiro a gente começando a fortalecer. Nós temos aí a parceria junto ao SEBRAE, né, o Senar, nós temos as instituições governamentais que nos ajudam nessa questão, treinando pessoas técnicas, ou seja, capacitando o nosso povo para investir, né, tanto o profissional liberal quanto quem quiser empreender. E também através de outras empresas, né, que queiram investir no nosso município com incentivos fiscais, por exemplo, com doação de terreno, né? Então, nós podemos trabalhar o nosso município para desenvolver através desse processo. Então, são caminhos que a gente já tem, né, aí para serem tomados, direcionados, para que o nosso município possa desenvolver, não só na questão de uma empresa se instalar, mas também da gente começar a trabalhar o nosso povo mesmo para empreender dentro do comércio local e também fábricas, pequenas fábricas, como vou citar algum exemplo aqui de uma fábrica de peças de costura, por exemplo, né, que tem pessoas voltadas nesse setor, entre outros. Hoje um município pequeno também ele pode ser um produtor de outras coisas. Então nós precisamos trabalhar nesse caminho e eu tenho certeza que a gente está convicto disso e vai dar certo. Incentivar o empreendedorismo local, né? Isso, exatamente. Agora, é preciso crescer também de forma sustentável e, por isso, deve existir em qualquer boa gestão a preocupação com a preservação do meio ambiente. Eu vi aqui que o seu plano de governo fala em recuperação do Rio Dourados, tradicional Rio Dourados, que corta a cidade de Abadia dos Dourados e, inclusive, dá nome à cidade de alguma forma. Como é que o senhor pretende fazer isso? Recuperar o Rio Dourados, e o Rio Dourados precisa dessa recuperação realmente, né? Exatamente. Então, Álvaro, inclusive isso é lei do próprio, né, Estado brasileiro, né, que deve ser despoluído os rios, né, e a Badia dos Dourados ela perde muito com isso. Por quê? Porque é um rio ali que ele tem uma tradição, né, até pelo nome mesmo dos peixes, né, peixes dourados, e nós pretendemos hoje, através da União, que tem recurso para isso, basta você ter um projeto, né, um projeto, a gente vai fazer o parque linear, canalizar o esgoto do rio, fazer a ET, que é a estação de tratamento de esgoto, e com isso a gente vai fazer ali no Parque Linear uma lagoa. Hoje né? não existe qualquer tratamento de esgoto em Abadia dos Dourados? Não. Todo o esgoto cai no rio?
todo esgoto cai in natura no rio, ou seja, não há nenhum tipo de tratamento zero, né? Então, nós precisamos hoje despoluir, nós temos esse projeto, né, onde a gente vai estar fazendo ali uma lagoa, fazendo também a ciclovia, via de pedestre, próximo ao córrego Lava-Pés, né, que é onde desce o esgoto, então nós vamos canalizar e tirar todo o esgoto, e um projeto onde a gente vai estar fazendo uma praia artificial, depois de despoluir do rio, né, e os quiosques para atrair turista, que é uma forma também de angariar recursos, investimento no nosso município. Então, por isso que eu te disse, Álvaro, investimento gera investimento, ou seja, gera receita, ou melhor dizendo. Quando nós investimos, nós vamos angariar receitas. E, às vezes, a pergunta pertinente é, da onde vêm esses recursos? Volto a repetir, não tem como a gente crescer receita se o próprio município dele mesmo não investir nele. Então, esses investimentos, como eu falei, reduzindo despesas, a gente vai ter receita para investir e junto à União e Estado nós vamos conseguir desenvolver esses projetos. Agora, pastor, nesse caso é uma obra de elevado custo, né? E certamente o prefeito eleito precisaria contar também com alguma ajuda do governo estadual e principalmente do governo federal, né? Com certeza. A exemplo de Coromandel, nós temos aqui um recurso que foi de 11 milhões na época para Coromandel, né, canalização aqui do córrego Coromandel. Então, a Badia dos Dourados não é diferente. Hoje há recursos, basta ter o projeto, nós vamos angariar junto à União com aí emendas parlamentares, né, junto ao Estado, nós vamos trabalhar para que esses recursos cheguem até a Badia dos Dourados. Hoje, assim, graças a Deus, eu tenho uma ligação muito boa, né, com o Senado Federal, né, tem uma ligação muito boa também com a Câmara Legislativa de Minas Gerais e também de Brasília, né? Ligação com autoridades importantes hoje que nos ajudam nesse setor. Como você bem disse, o Coração do Cerrado, a gente faz parte aí da integração hoje de uma região para desenvolvimento, né? E nós vamos, então, trabalhar nessa linha para que a Badia dos Dourados ela possa desenvolver dentro desses projetos. Apoio ao agro. E o senhor fala aqui, como apoio ao agro, incentivar o uso de novas tecnologias, como irrigação eficiente, uso de drones para monitorar lavouras, construção de silos para armazenamento. Seria uma atribuição da prefeitura esse apoio direto ao produtor rural? Com certeza, a gente tem hoje 15 mil hectares de plantio no nosso município, né? E nós precisamos avançar nesse setor, porque de poucos anos para cá, a Badia dos Dourados cresceu bastante o agronegócio. Então, nós precisamos hoje investir na questão aí de silos, né? E seria uma política de fomento de parceria, né? De apoio aos produtores rurais, né? Para que tanto a agricultura familiar quanto ao agronegócio, que é um desenvolvimento econômico do município, né? Então, a regulamentação junto às instituições, né? Inclusive o próprio Coração do Cerrado, né? Que temos aí o RIDES, né? Que é o consórcio intermunicipal dos municípios que faz parte. A gente tem hoje condições de dar esse apoio técnico, né? Esse apoio também, a questão até de drones, seria os produtores ter essa visão para esse desenvolvimento econômico do nosso município. Vamos crescer nesse sentido, é um avanço. Bem, o nosso tempo está se esgotando, mas o senhor dispõe ainda de mais 1 minuto para as considerações finais e para uma mensagem final aos eleitores de Abadia dos Dourados. Quero te agradecer, Álvaro, por esse momento aqui, Gerais FM também. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e lembrar aos eleitores do nosso município que a oportunidade que nós temos por uma abadia de desenvolvimento e crescimento. Eu quero deixar essa mensagem que no dia 6 de outubro, vote 20, para que nós possamos elevar a Badia dos Dourados para o lugar que ela merece. Nós temos hoje um povo raiz que ama o nosso município e nós estamos ali para que a Badia dos Dourados ela seja inovada através dos projetos que está no plano de governo e eu quero trabalhar junto com todos vocês e assim eu peço o voto de confiança para que no dia 6 de outubro, vote 20, Partido Podemos, estamos juntos por uma Badia em crescimento, inovação e desenvolvimento. Obrigado, pastor Jonas, pela entrevista e eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído para o debate das eleições municipais em Abadia dos Dourados e para um voto também consciente no dia 6 de outubro. Nós voltamos amanhã entrevistando o candidato João Custódio Barbosa, o Zalo da coligação Abadia Pode Mais. Obrigado e até amanhã.